Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Sejam bem-vindos à nossa live nessa noite, a nossa imersão. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. Somos a Igreja Nova Jerusalém da Taquara, aí no Rio de Janeiro, Rua Godofredo Viana, número 500. Estamos nessa noite aqui para fazer essa imersão e que o Espírito Santo fale com você, fale ao seu coração, que o Espírito Santo possa, nessa hora, já começar a te preparar para aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Eu creio que Deus já está fazendo algo de sobrenatural. Você que está entrando na nossa live, seja muito bem-vindo. Eu vou agora começar a enviar, compartilhar aqui a nossa live, né? Para a gente começar nesse momento a estar juntinho, que o Espírito Santo possa falar contigo, que o Espírito Santo possa falar com a sua casa, que o Espírito Santo possa agir nesse momento, né? Vamos orar nessa hora, pedindo a Deus a sua graça, as suas misericórdias, que o Senhor derrame o seu bálsamo sobre nós nesse momento. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Te pedimos nessa hora, Senhor, derrama sobre nós a tua unção, derrama sobre nós, Senhor, o teu poder, que possamos ministrar a tua palavra com sabedoria, com a tua unção e com a tua graça, ó Deus. Fala aos corações dos teus filhos, fala ao coração da tua igreja. Prepara-nos, ó Pai, porque grandes coisas estão por vir nas nossas vidas e precisamos de Ti, Senhor. Ser conosco, pedimos também que abençoe aqueles que estão no seu local de trabalho, nos assistindo nesse momento, ou aqueles que vão nos assistir, aqueles que estão em seus lares, ou então fazendo alguma atividade, que estão na condução. Senhor, abençoa, que possamos estar todos unidos nesta hora, para louvar e bendizer o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live em nome de Jesus. E a gente vai começar falando hoje sobre um assunto muito importante da nossa imersão. A gente vai falar sobre coragem e ousadia, que é algo primordial da nossa vida, né? Coragem e ousadia cristã. Aquilo que Deus colocou dentro dos apóstolos, aquilo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, para que possamos agir com fé, agir com coragem, agir com ousadia, agir diante das coisas, das provisões de Deus, não temendo o que há de vir, não temendo o dia mau. Como diz a palavra de Deus, basta cada dia. Vamos viver um dia de cada vez, não é verdade? E o Senhor está nos abençoando nesse momento. Nós vamos falar hoje sobre 7 lições de coragem e ousadia. E todas essas 7 lições são dentro da palavra de Deus. 7 lições que nos levam a ver o quão Deus é bom, o quanto Deus opera nas nossas vidas, o quanto Ele opera dentro de cada um de nós, o quanto Ele opera para mover as águas a favor da sua igreja. Vamos lá? Então a gente vai estar falando agora sobre os apóstolos, sobre a ousadia que foi extraída desses apóstolos. Eram homens completamente improváveis, eram homens que para a sociedade eram apenas mais um. E o Senhor vai lá e chama esses homens para compor essa igreja. E ministra sobre esses homens a graça de Deus. Tirando Judas, o Iscariote, o traidor, os outros apóstolos que foram ministrados pelo Senhor e que receberam o Espírito Santo assim que o Senhor foi assunto aos céus, foram homens que receberam ousadia e coragem de Deus. E outros homens foram chamados. E nós, igreja, hoje, que também recebemos o nosso chamado, recebemos coragem e ousadia da parte de Deus para seguir em frente e para vencer as adversidades. As adversidades não são para nos parar. As adversidades são para nos fazer seguir em frente.
nos fazer amadurecer, nos fazer ver o agir de Deus mediante a cada situação, mediante a cada dificuldade e ver como Deus está operando. E aí a gente vem para o primeiro exemplo de coragem. Não ter medo de ir contra a corrente. E o que é isso, esse medo de ir contra a corrente? Não ter medo de ir contra o que a sociedade está impondo. Não ter medo daquilo que Deus já falou com você. Não ter medo daquilo que você se propôs a fazer diante de Deus. E isso a gente vê nítido na vida do apóstolo Pedro. Pedro, ele era conhecido como um homem extremamente impulsivo. Nada diferente de algumas pessoas, né? Nada diferente. Mas isso não impediu de enfrentar o medo e a pressão social de fazer publicamente a sua fé em Jesus. E aí é que entra um questionamento muito grande. Será que estamos com medo ou temos vergonha de publicar a nossa fé? Isso é muito importante, queridos, assumir quem somos. Assumir que somos cristãos. Assumir que temos um Deus vivo dentro de cada um de nós. Assumir o nosso papel e não ter vergonha de sermos carta viva de Deus nessa geração. Carta viva de Deus nesse mundo. Sabe, isso é muito importante. Não ter vergonha daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque somos extremamente abençoados. Porque aquele que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, e aquele que reconhece o poderio de Cristo, entende que dentro de si habita o poder dos poderes. Ele passa a habitar dentro, e é um privilégio ter Jesus habitando dentro de cada um de nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Pedro trouxe isso à existência. Ele não teve medo de ir contra a corrente. Ele não teve medo de ir contra aquela imposição da sociedade. Ele não teve medo de dizer, eu sou cristão. Ele não teve medo de dizer, eu sigo as marcas de Cristo. Veja bem, eu não estou falando aqui de placa de igreja. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui sobre cristianismo. Eu estou falando aqui sobre Jesus. Eu estou falando sobre o poder de Deus agindo das nossas vidas. Eu estou falando sobre a transformação de Deus nas nossas vidas. Não podemos negar aquilo que temos visto, ouvido e vivido. Deus faz, Deus transforma, Deus exalta, Deus peneira, Deus ajusta, Deus faz vaso novo e Deus molda os seus vasos conforme Ele quer. E no livro de Atos, eu convido a você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, Evangelho de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vamos passear muito pela palavra de Deus, e eu convido a você a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 19 ao verso 20. Você tem aí, amor? Cadu vai ler pra gente, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do verso 19 ao verso 20. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aqui, Pedro e João estavam no Sinédrio. E quando você tiver a oportunidade, eu convido a você a ler o livro de Atos dos Apóstolos. O nome já está dizendo Atos dos Apóstolos. Pedro e João é levado ao Sinédrio, e quando eles estavam falando ao povo, pregando o evangelho ao povo, chegam os sacerdotes. E os sacerdotes pedem a eles para que se calem. Então, Pedro e João, eles falam o seguinte: por que vocês estão pedindo para que a gente se cale, para a gente deixar de falar daquilo que tem acontecido na nossa vida? Por que eu não posso falar do agir de Deus na minha vida? Por que eu não posso falar dos milagres que Deus tem feito na nossa vida? Nós, como igreja, precisamos ter a convicção que podemos sim declarar que Jesus é o Senhor, que temos o direito sim de declarar e reconhecer que Deus é o dono da nossa vida, e não tem nada de errado sobre isso, pelo contrário, é o agir de Deus. Eu não posso deixar de glorificar a Deus pelo que Deus tem feito na minha vida. Nós somos milagres de Deus. Nós somos a carta viva de Deus nesse mundo.
E o que Deus tem feito, o que Deus tem agido, o que Deus tem levantado homens e mulheres para a pregação do Evangelho, isso é milagre. A chama continua acesa. A sede pela palavra continua acesa. Homens e mulheres hoje que eles não têm mais não estão disputando, sabe, uma religiosidade. Não, hoje vivemos todos em comunhão. Eu glorifico a Deus pelo meu irmão que mora ou em outro país, ou o meu irmão que vive em outro estado, ou o meu irmão que é de uma outra denominação, porque eu vejo Deus na vida do meu irmão, porque são irmãos em Cristo. Amém. E por que eu não posso falar desse evangelho maravilhoso? Por que eu não posso falar daquilo que temos visto e ouvido? Porque muitos não vão me compreender, mas é aquilo que Deus tem feito na minha vida, é o meu testemunho de vida, é aquilo que Deus tem atuado na minha vida. Então Pedro estava dizendo o seguinte: não posso deixar de falar daquilo que tenho vivido. Meu irmão, não deixe de falar do que Deus tem feito na sua vida. É com convicção, com coragem e ousadia, porque só você tem essa experiência com Deus. A experiência que Deus está te dando é uma experiência sua com Ele. Não deixe de contar do seu milagre. Não deixe de testemunhar do seu milagre. Porque é maravilhoso isso. Deus tem um propósito para cada um de nós. E cada um precisamos ter nossas experiências com Deus. Eu não posso viver pela fé do meu irmão, mas eu tenho que viver pela fé que eu tenho aprendido em Cristo Jesus, que vem da sua palavra. E eu não posso me calar diante dos milagres e das coisas que Deus tem feito na minha vida. Eu não posso negar esse Deus maravilhoso. É isso que Pedro está dizendo. Eu não posso deixar de testemunhar do que Deus tem feito para mim, do que Deus tem feito da minha igreja, que Deus tem feito na minha casa, do que Deus tem feito na minha família, que Deus tem feito no meio dos meus irmãos, Deus tem feito lá no meu trabalho, porque eu vejo Deus em todas essas coisas. Eu vejo Deus agindo em todo momento na vida do cristão. Eu vejo o carinho, o cuidado de Deus, o amor de Deus e pela humanidade também. Então eu preciso falar, eu preciso testemunhar. É isso que Pedro está dizendo. Então a gente não ter medo de ir contra a corrente. Não ter medo, mas eu sou o único cristão aqui. Graças a Deus que você é o único cristão. Não negue a sua fé. Não negue a sua fé. Porque nós somos servos do Deus Altíssimo. E professamos essa fé com muito orgulho, porque Cristo habita em nós. Não somos agentes secretos de Jesus. Nós queremos dizer sim, que somos filhos do Deus Altíssimo. O Emanuel dentro de nós. Deus dentro de cada um de nós. Vamos continuar? Essa lição nos ensina a não temer a opinião dos outros e a permanecer firmes na nossa fé. Muitos vão duvidar do poder do nosso Deus. Muitos vão duvidar, vão até falar assim: mas poxa, você é cristão e passa por tanta adversidade, por tanto problema. Se Deus está permitindo que a gente passe por todas essas etapas, existe um processo, existe um preparo. E eu preciso passar pelo processo para poder ser preparado. Você já ouviu aquela frase: nada na vida do cristão vem de graça? Porque já veio a salvação. O restante, querida, a parte do homem Deus não vai fazer. Temos que fazer a nossa parte. Então, evangelho não é modismo. Evangelho é a palavra de Deus. Evangelho é vivo. Evangelho é aquilo que nos acolhe, é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém de pé. Então, que sejamos firmes em nossas decisões, em permanecer com Cristo, em Cristo Jesus. A gente não pode ficar em cima do muro, não tem mais tempo para isso. Estamos com Cristo, porque somos de Cristo. Amém? Vamos ver a segunda parte. Vai dizer o seguinte:
Confiar no poder de Deus. Então, a primeira, de fé e ousadia, não ter medo de ir contra a corrente, não ter medo de ir contra o que os outros pensam. Se Deus falou, teve a sua experiência com Deus, Deus falou contigo, Deus está te mostrando o que tem que fazer, não tenha medo de fazer conforme Deus te mostrou. Por quê? Porque é a sua experiência com Deus. E a segunda, confie plenamente nesse poder. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos. Mas a sua vida ela se transforma completamente lá no caminho de Damasco. Preste atenção, Paulo teve um encontro com Cristo já ressurreto. Paulo não andou com Cristo enquanto ele era homem-deus. Paulo não conheceu a Cristo enquanto ele era homem-deus. Paulo foi ter um encontro com Cristo, com Jesus já ressurreto, e Paulo, no caminho de Damasco, teve aquele encontro com Jesus. Quantas vezes a gente já teve vários encontros com Deus? Ele teve um encontro no caminho de Damasco, que mudou a vida dele para sempre. Jamais pense que Deus desistiu de você. Deus não desiste de ninguém. Você está entendendo? Deus não desiste de ninguém, porque Ele ama cada um de nós e tem um propósito. E para isso o apóstolo Paulo vai lá no livro de Filipenses. Carta aos Filipenses. Está aí aberto, amor? Carta aos Filipenses. Capítulo 4, verso 13. Vai dizer algo muito importante. Eu amo essa palavra. Filipenses 4, verso 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Essa versão do Cadu diz, por meio de Cristo que me dá força. Querido, diante da prova, quem te dá força é Deus. Diante da adversidade, quem te dá força é Deus. Diante desse vale que você está passando, Deus está te dando força. Porque muitos podem dizer como ele ainda está de pé, como ela consegue, como ele ainda resiste. Eu vou te dizer, existe uma força sobrenatural chamada Jesus Cristo que nos mantém firme. Porque a adversidade, a prova, as dificuldades, elas podem nos abater, mas elas não podem nos deixar caídos. Eu posso estar temporariamente abatido, mas eu não estou derrotado. Eu não estou caído. Eu sou cana trilhada. Eu me levanto porque Deus está me fortificando. Alguma coisa Deus está me ensinando nesse processo. E eu preciso passar por esse processo, porque vai ter crescimento nesse processo. Mas eu preciso confiar. Eu preciso confiar que nada sai do controle de Deus. Eu preciso confiar que tudo está diante do plano de Deus. Eu preciso confiar que o meu Deus está me preparando para algo sobrenatural. E eu preciso confiar que Deus tem lugares altos para a minha vida. E o que eu estou passando agora é por um período que Deus também já colocou diante dele. E eu tenho que passar. Mas que no final dessa prova já tenha vitória decretada. Nós precisamos ter esse crescimento espiritual. Porque Deus vai nos moldando com o passar do tempo. Deus vai nos amadurecendo com o passar do tempo. Se você olhar a pessoa que você era antes e a pessoa que você é agora, você vai ver o seu crescimento e o seu amadurecimento. E aí a gente pensa que parou por aí. Não, Deus tem mais coisa. Porque Ele quer que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Ele vai nos polindo a cada dia. Mas para isso eu preciso confiar. Eu preciso confiar que mesmo sem o dinheiro lá na conta, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus não vai deixar faltar o pão. Deus não vai deixar faltar água na minha casa. Mesmo com todas essas dificuldades financeiras, Deus está dando escape. Mesmo eu não conseguindo fazer agora, Deus tá trazendo de perto, Deus está trazendo de longe. Deus traz pessoas para nos ajudar. Eu preciso crer que Deus, do nada, Ele faz tudo. Eu preciso confiar, porque é Ele que me fortalece. E tudo eu posso naquele que me fortalece.
eu posso não ver saída agora, mas Deus me fortalece. E quando Ele me fortalece, Ele me dá forças. Fala, amor. Independente de situação. Independente das situações, exatamente isso que o Cadu falou. Se estamos na fartura, se estamos na escassez. Exatamente. Precisamos ser gratos pelo que temos ou que estamos passando aqui. Perfeito isso, queridos. Não é porque eu estou vivendo na abundância que eu vou deixar de agradecer. Não. E não é porque eu estou vivendo na escassez que eu vou deixar de agradecer. Não. Murmurar não cabe mais. Porque a murmuração, ela traz opressão. Aquela pessoa que fica murmurando. Já viu aquelas pessoas que murmuram toda hora? Você sabe reclamar. A gente diz que parece até que jorra água amarga. Não temos mais tempo para ficar reclamando. A gente tem que glorificar. A gente fica decepcionado muitas vezes? Fica. É fato. Ficamos chateados muitas vezes? Ficamos. É fato. Ficamos amargurados muitas vezes? Ficamos. É fato. Mas isso não pode ser constante. Tem que ser por um breve momento. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo novo. Nós ficamos desse jeito porque somos humanos. Mas não podemos permanecer desse jeito. Você imagina uma pessoa que ela é amargurada a vida inteira. Como é que deve ser triste essa pessoa? A gente oscila, né? Por vezes. Exatamente. Faz parte da nossa... Imagina uma pessoa que só reclama o tempo todo. Não dá pra ser sempre assim. Imagina uma pessoa que só vê problema o tempo inteiro. Não dá, queridos. Olha, existe beleza no dia ensolarado. E existe beleza no dia chuvoso. A gente precisa ver isso. Porque é necessário que passemos pelas 4 estações. Não dá para ser sempre primavera. Não dá para ser constante verão. Não dá para ser constante inverno Não também. dá para ser constante outono e não dá para ser constante inverno. Mas para amadurecer, precisamos passar pelas 4 estações. A vida é feita de ciclos e precisamos viver cada ciclo que Deus preparou para cada um de nós. E nesses ciclos existem situações boas e situações ruins. Vai ter dia que eu vou estar chorando, mas vai ter dia que eu vou estar sorrindo. Vai ter dia que eu posso estar perguntando, por que, Jesus? E vai ter dia que eu estou dizendo assim, Senhor, me perdoa porque eu perguntei aquele porquê. Eu só quero agradecer agora. A gente precisa confiar. A gente precisa confiar que naquele silêncio que você não ouve absolutamente nada, Deus está agindo. A gente precisa confiar que naquele dia que você acha que está tudo dando errado, Deus está agindo. A gente precisa confiar que naquele aborrecimento que você teve, que Deus só Jesus... Exatamente, marido. Deus está trabalhando. Mesmo que ele esteja em silêncio, mesmo ele que a gente trabalha. Mesmo que a gente ache que ele não está fazendo nada, que ele está calado. Ele trabalha. Sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade, meu irmão, de contemplar a chuva caindo sobre a terra fresca. Aquele barulhinho de chuva caindo, aquele cheiro de terra molhada. Deus está trabalhando. Aquele sol que a gente chama, quando a gente fala, porque a gente fala que está em Bangu, é um sol para cada um. Um sol que frita ovo no asfalto. Deus está trabalhando. Aquela ventania que as folhas estão caindo. Deus está trabalhando. E aquele frio de congelar os ossos. Deus está trabalhando. Porque Ele é Deus. Ele não para de trabalhar. Eu preciso confiar que tudo que eu coloco diante do altar dele, que tudo que eu coloco diante dele, Deus está agindo. Por um momento eu posso estar irado, por um momento eu posso estar revoltado, por um momento eu posso falar um monte de coisa, mas eu não posso esquecer que tem um Deus
que rege todas as coisas. E eu tenho que correr para Ele, para saber se a decisão que eu estou tomando é a decisão certa ou errada. Porque eu preciso confiar nele. Eu preciso confiar nele. Vamos continuar aqui. Item 3. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto. E é aí que o Espírito Santo incomoda tanto, né? Disposição para sair da zona de conforto. Porque enquanto a gente está na zona de conforto, a gente fica acomodado. Mas quando eu começo a sair dessa zona de conforto, quando eu começo a permitir o agir de Deus, e Deus não age como eu quero, Deus não age como eu penso, Deus não age como eu entendo, mas Deus age como Ele quer, da forma que Ele quer e quando Ele quer. Amém. E quando Deus age, Ele vai me tirar da minha zona de conforto. Ele me tira da zona de conforto por 2 motivos. Primeiro, para que eu possa valorizar o seu agir. E segundo, para que eu possa glorificar o seu nome. Porque o nome dele é glorificado em todo o tempo. Seja na abundância, seja na escassez. O nome dele é glorificado em todo o tempo. E vamos ver isso. Ao analisarmos a vida de André e Pedro, vemos que eles deixaram tudo para trás e começaram a seguir a Jesus. A Bíblia diz que eles foram os primeiros discípulos a serem chamados. Vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de 18 a 20. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Aprendemos com esse relato que muitas vezes precisamos sair da nossa zona de conforto e abraçar o desconhecido. Entendeu? Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Pega a tua esposa, pega a tua família, teus bens, e vai para a terra que eu te mostrar. Aí Abraão leva Ló. Não era para ter levado, mas acabou levando. Mas no meio do caminho, Deus agiu. Tira da nossa zona de conforto. Deus muda todas as coisas. Pedro e André estavam lá na vidinha deles, pescando, eram pescadores, filhos de pescadores. Sabiam a direção do vento, sabiam fazer a leitura do mar, sabiam ver pelas estrelas, eu não sei me guiar, tinham uma bússola natural. E Deus tira dessa zona de... Aparece Jesus no meio da vida deles e tira da zona de conforto. Sabe por quê? Deus não te quer parado. Deus não te quer estacionado. Deus não te quer acomodado. Aquilo que Deus tem para cada um de nós é muito especial. E o conforto nos acomoda. E a obra de Deus não é para nos acomodar. A obra de Deus, sabe o que é? Não é para ficarmos acomodados. A obra de Deus é para nos confrontar. Porque Deus sempre coloca uma situação que vai nos confrontar. Você pedir perdão àquele que te feriu. Olha a obra de Deus. Você entender aquele que te machucou. Oh, Jesus amado. Você ter que servir, ser muitas vezes humilhado para depois, sabe Deus quando, o Senhor te exaltar. Essa é a obra de Deus. E abraçar esse desconhecido, abraçar justamente com amor esse desconhecido de Deus, porque só Deus sabe aquilo que está preparado, é maravilhoso, porque é um ato de confiar. Eu só abraço o desconhecido de Deus quando eu confio. Você entendeu?
Deus vai dizer, eu tenho um plano para você, sai daqui e vai para lá. Que plano é esse? A gente não sabe, mas a gente abraça. Sabe por que a gente abraça? Porque a gente confia. Abraão abraçou porque ele confiou. Nós precisamos confiar mais no nosso Deus. Precisamos ter mais fé e confiar que Deus nunca vai nos desamparar. Porque ele falou que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu vou estar aqui, eu vou estar junto. Você vai estar dormindo, eu vou estar velando o teu sono. Você vai estar acordado, eu vou estar sentado do teu lado. Se você disser, Abba, Pai, eu vou dizer, estou aqui. A gente precisa confiar que nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Aprender com os nossos erros e com os nossos fracassos e reconhecer esse aprendizado é muito importante. Sabe Tomé? Lembra de Tomé, o incrédulo? Que ele só foi realmente acreditar depois que ele tocou nas mãos do mestre. A gente vai ver esse Evangelho de João, capítulo 21, do 1 ao 7. Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. E aí a gente vê o seguinte, esse discípulo amoroso, Tomé também estava lá. E Tomé se tornou um dos homens mais fervorosos que a gente vai ver. Sabe o que eu aprendo aqui? Que a gente não pode ficar nos definindo pelos nossos fracassos. Você entendeu? Não se defina pelos seus erros e pelos seus fracassos. Sempre vai ter alguém para levantar um dedo de acusação, querendo lembrar você sobre seus erros e fracassos do passado. Isso não te define. Com um arrependimento genuíno, Deus te faz nova criatura. Com um arrependimento genuíno, Deus te faz um novo ser. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, Ele os faz brancos como a neve. Ele te dá uma nova vestimenta, como Ele fez lá com o filho pródigo. Ele trocou as vestes. Ele colocou novos sapatos. Ele colocou um anel em seu dedo e o colocou na mesa para sentar. Mesa local de reconciliação. Verdade. Não permita ser oprimido por causa do seu passado. Deus já escreveu uma nova história para você. E se houver arrependimento genuíno, Deus está sempre querendo te dar uma segunda chance, querido. Deus está sempre de coração aberto, porque nós somos filhos. Filhos amados de Deus. Ele jamais vai te jogar fora. Deus não derramou o seu único sangue para nos jogar fora. Deus nos ama. Ele acolhe. Ele abraça. Ele protege. Ele ensina. Ele corrige.
Ele levanta porque ele ama. Consegue compreender, querido? Amém. E aí a gente vai aqui, ó, pro quinto tópico. Seja perseverante diante da adversidade. Sabe a história de Tiago, irmão de João? Seja perseverante. Vamos lá, vou voltar em Atos, hein? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, de 1 a 2. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E Tiago, ele seguiu perseverante diante da adversidade. Ele aqui foi colocado diante da espada. Muitos de nós somos colocados diante da espada todos os dias. Da espada do desemprego, da espada da falta de oportunidade. Somos colocados diante da espada da adversidade, da falta de confiança, da falta de valorização. Mas essas adversidades ou essas provas, elas não podem nos deter. Elas jamais podem nos paralisar. Porque o inferno não prevalece contra a igreja do Senhor. E muitas vezes essas armas vêm justamente para tentar nos parar. Mas precisamos continuar firmes, continuar de pé, continuar crendo, querido. Tiago ali estava com a sua vida já sendo com a sentença de morte decretada. O mundo quer muitas vezes nos impor sentenças. O mundo quer nos impor sentenças de que isso não é para você, você jamais vai conseguir. Isso é muito difícil para você. Existem muitas poucas vagas, você que vai ter que fazer o impossível. Ou dizer que nós temos algum tipo de problema que a gente nunca consegue chegar. O mundo sempre coloca várias espadas tentando nos parar. Mas isso não pode nos deter. Porque aquele que nos chamou tem uma grande obra na nossa vida. Deus é quem sabe onde nós podemos chegar. Deus é que preparou um lugar para cada um de nós. Temos que nos valorizar sim como homens e servos de Deus. Para mim é impossível, para o meu Deus não é. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para estudar, eu vou me esforçar para ser o melhor no meu local de trabalho, eu vou me esforçar para fazer o melhor de mim, porque o restante Deus faz, Deus está vendo o nosso esforço. O que não dá para a gente viver numa zona de conforto, querido, Deus não quer isso para cada um de nós, mas a Bíblia vai dizer esforça-te, e precisamos nos esforçar todos os dias, sim, para que o nome do Senhor seja glorificado todos os dias nas nossas vidas. Amém. Quando ele foi ao Gólgota, quando ele subiu lá ao Gólgota, para derramar o seu sangue em prol de cada um de nós, imagina o esforço que ele fez carregando aquela cruz. Ele já tinha apanhado mais de 24 horas. O seu corpo já estava em carne viva. Porque a Bíblia vai dizer, por causa das suas pisaduras fomos sarados. O seu corpo era só sangue. E houve um esforço físico sobrenatural de Jesus para dizer: Pai, tudo está consumado. Nós, graças a Deus, não estamos sendo colocados na cruz. Graças a Deus, nossas mãos não estão sendo furadas com cravos. Não estamos sendo chicoteados, nem sendo colocados sobre nossas cabeças coroa de espinhos. Porque esse preço já foi pago por Ele. Mas precisamos nos esforçar para permanecermos sendo luz desse mundo. Precisamos nos esforçar para permanecer como cartas vivas nessa geração.
Precisamos nos esforçar para nos manter firmes como igreja nesse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Mas o controle do mundo pertence ao Senhor Jesus. Então precisamos estar firmes. Porque como a Érica falou aqui, ó, a Érica colocou, ele nos vê. Sim. Ele nos vê. E ele está dentro de nós. E nos vê todos os dias. E a gente vê. Quem somos nós quando ninguém nos vê? Mas tem um que nos vê em todo momento. Ele nos vê debaixo do chuveiro, ele nos vê trabalhando, ele nos vê na condução, ele nos vê no celular, ele nos vê na nossa casa, ele nos vê deitado em nossa cama, ele vê os nossos pensamentos, ele vê as nossas ações, ele vê as nossas atitudes, ele sempre nos vê. Também. O sexto e penúltimo item é: busque sabedoria e discernimento. João, conhecido como discípulo amado. João chama a gente de filhinhos. Um jeito amado de João chamar, né? Filhinhos. Ele foi extremamente corajoso. Evangelho de João, capítulo 19, de 25 a 27. Como é que é? João 19. Evangelho de João, capítulo 19, de 25 a 27, por favor. Isso. João 19, de 25 a 27. Encontrou? Encontrei. Lê pra gente, por favor. Perto da cruz, estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Cleopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe: Mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse: Esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Sabe, queridos, sabedoria e discernimento. Enquanto isso, vou pedir para o Cadu ir abrindo em Apocalipse 1, de 1 a 3. Sabedoria. Jesus, lá na cruz, ele olha e avista João. Ele está na cruz. Ele olha e avista João e diz para João: essa é tua mãe. E diz para Maria: mulher, este é teu filho. João, ali com sabedoria, discerniu que agora ele teria que cuidar de Maria como um filho cuida de uma mãe, e que Maria teria o valor para ele conforme uma mãe tem um valor para um filho. Quando a gente consegue entender sabedoria e discernimento espiritual, a gente consegue ouvir Deus. Porque aí se tem intimidade com o Altíssimo. João era íntimo de Jesus. Precisamos ser íntimos de Deus. Deus muitas vezes mostra pra gente situações e pessoas. E vai mostrando essas situações e essas pessoas, a gente precisa ir sempre discernindo o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo falar, o que Deus está querendo abrir os meus olhos com isso. Ele sempre coloca situações e vai mostrando pra gente algumas coisas. E no corre-corre do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue discernir o que Deus está querendo mostrar. Então é importante a gente estar ligado e parar e ver. Alguma coisa Papai do Céu quer falar comigo. Porque essa situação não apareceu à toa. Isso não aconteceu à toa. Alguma coisa Deus está querendo me mostrar. E a gente tem vivido algumas situações, muitas vezes aqui na nossa casa, né? Ontem, inclusive, a gente viveu uma que alguma coisa Deus estava querendo mostrar pra gente. Sabe, queridos? Ter sabedoria e discernimento. Ou seja, eu preciso
estar íntimo de Deus e deixar Ele agir, para que Ele possa tomar todo o controle. Por último... Oi, você ia falar alguma coisa? Não, é porque... Apocalipse, por favor. Ah, sim. Apocalipse 1, de 1 a 3. Desculpa. Não, tudo bem. É a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro, completamente o livro de Apocalipse. Eu já tive essa oportunidade de ler o livro de Apocalipse, estudar o livro de Apocalipse, fazer a teologia e a hermenêutica do livro de Apocalipse. E aí a gente vê que João, ele traz uma forma de falar de algumas linguagens figuradas e algumas linguagens que o Senhor mostra para ele, mas o Senhor está dizendo: o tempo está próximo, porque as profecias deste livro estão se cumprindo. E a gente vê muito isso hoje. Reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. E a Bíblia vai dizer que o amor da humanidade iria se esfriar. O que a gente tem visto hoje, queridos, e muitas vezes eu me assusto. A desvalorização da vida humana. Homens matando outros homens por coisas fúteis. Homens sendo frios com a necessidade de outros homens. Homens que não honram suas esposas e vice-versa. Famílias que sempre brigam entre si, quando a família tem que ficar unida. Não, independe se você mora longe ou mora perto, o importante é o amor. Filhos que não valorizam seus pais, ou pais que não honram seus filhos, que isso também tem muito. Sempre tem. E muitas vezes eu me assusto com isso, mas eu sei que está na palavra de Deus e eu vejo, meu Deus, pessoas matando pessoas. E não matam pessoas somente com armas, mas matam também com palavras, com gestos, com atitudes, com ações. Isso aí já é da humanidade já. Isso aí já é... Então, é o que está escrito aqui. Sim, na palavra. Mas isso sempre já aconteceu já por... Então, é isso que eu estou falando, que Jesus já avisou que as coisas iriam só piorando. E eu falei, Senhor, outro dia eu vi no noticiário mães que voltaram a abandonar seus recém-nascidos, deixando em lixeiras, deixando perto de locais de lixo, dentro de caixas, recém-nascidos. E aí Deus envia uma pessoa, um anjo, que eu creio que aquelas pessoas que Deus envia, sempre um anjo que ouve o choro daquele recém-nascido. Queridos, é uma vida. E aí a gente vê que a palavra de Deus tem se cumprido. E nós, servos de Deus nesse mundo, muitas vezes, sabe o que a gente acha? A gente acha isso normal. Não podemos achar normal. Como servo de Deus, a gente jamais pode achar isso normal. Que isso vem acontecendo há muito tempo na humanidade, mas não é normal. É a vida de uma pessoa. É um ser humano. É o sonho de alguém. É a oportunidade de alguém. Então a gente precisa
sempre estar pedindo ao Pai misericórdia e nos manter aqui, ó, sempre, vou voltar aqui o item 6, onde a gente estava, com sabedoria e discernimento. Sabedoria para falar, sabedoria para agir, discernimento na hora de falar, discernimento no que falar, como usar essas palavras. Isso tudo, sabe, o Senhor tem colocado diante da sua igreja. E por último, esteja disposto a enfrentar oposição e perseguição. Tem muita gente que não está disposto a enfrentar a oposição. Lembra quando a gente falou agora de discernimento e sabedoria? Tem muitas pessoas que quando esbarram com a oposição já tendem a atacar. Discernimento e sabedoria. Ter respeito. Como falar. E a hora de falar. E aí a gente precisa estar disposto a enfrentar. Sabe por quê? Porque a gente vai enfrentar a oposição sempre. Sempre. Tem gente que vai achar que é bobagem você respeitar a vida humana. Tem gente que vai achar que é bobagem você ajudar uma pessoa no meio da rua. Mas a gente precisa estar disposto a fazer a obra de Deus em todo o tempo. Sabe por quê? Porque Jesus não recuou em morrer por cada um de nós. O pecado não era dele. Ele não merecia aquela cruz. Mas ele era o único que podia fazê-lo. E ele não recuou para fazer. E tem muita gente que por causa de coisas assim tão superficiais já querem logo sair da igreja. Então a gente tem que vigiar muito nisso. Sabe? A gente tem que vigiar antes de eu julgar, eu analisar isso aqui, ó. A palavra de Deus. Eu não estou na igreja porque ela tem ar-condicionado, ou porque ela é muito boa, ou porque a igreja é legal. Eu estou ali porque existe a palavra de Deus. Eu estou ali porque Jesus me ama. Eu estou ali porque a membresia me ama. Eu estou ali porque eu glorifico o nome do Senhor. Eu estou ali porque ali eu fui acolhido. Eu estou ali porque eu fui abraçado. Mas eu também tenho que lembrar de uma coisa. Nem todo mundo é perfeito. Não existe igreja perfeita. Em algum momento, eu vou me chatear. Em algum momento, eu vou ficar chateado com alguém. Mas isso não é motivo para eu abandonar o barco. Eu preciso ficar dentro do barco. Porque se no seu serviço você ficar chateado, não dá para você abandonar o serviço, querido. É só fonte de renda. E por que na igreja você age dessa forma? Então, aprenda a enfrentar as oposições e as perseguições. Seja no mundo, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja onde você estiver. Sabe por quê? Atos 7:1, por favor. Então o sumo sacerdote perguntou: estas acusações são verdadeiras? Aí a gente pula lá para Atos capítulo 7 ainda, de 54 a 60. Os líderes judeus se enfureceram com a acusação de Estevão e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Aleluia. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu.
Esse jovem chamado Saulo era Paulo. Isso. Sabe por que Estevão foi apedrejado? Porque ele foi pregar a verdade. E a verdade muitas vezes incomoda aqueles que não querem ouvi-la. A verdade muitas vezes incomoda aqueles que não estão preparados para ouvi-la. E esses sacerdotes, grupos políticos como os judeus, saduceus, os heteus, os fariseus, os grandes da época, não estavam preparados para ouvir a verdade que Estevão estava pregando, que Jesus salva, cura, liberta e que é o único Senhor e Salvador. Eles rangiam os dentes porque o foco era apenas a perseguição ao cristianismo, a ponto de matar aquele jovem. E diante da oposição e da perseguição, o jovem Estevão não desistiu de ser carta viva. Porque a carta viva, ela corre o risco de ser rasgada. Ela corre o risco de ser amassada. Ela pode ser jogada fora. Ou a gente pode guardar a carta em algum canto para depois achar que ela é apenas uma lembrança. Estevão não teve medo de ser carta. E ele proclamou até o último minuto. Mesmo as palavras de Jesus, ele falou: Pai, não imputes sobre eles esse mal. Assim como Jesus disse: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, que sejamos cartas vivas de Deus. Porque nós somos a carta que o mundo lê. Nós somos a carta que o mundo está lendo sobre Jesus. Que Deus te abençoe nesse momento. Que Deus te abençoe. Tia Lídia, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. São já 8h58. Muito obrigada por ter ficado conosco até esse momento. Eu tenho aqui os avisos para dar, mas antes dos avisos, eu quero orar com você. Vamos orar nesse momento? Vamos orar pela sua casa, vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua saúde. Se você tem algum pedido de oração, coloca aqui pra gente, por favor. Vamos estar orando. Vamos orar também para que o Senhor tome o controle de todas as coisas. Todas as preocupações, todas as lutas, adversidades, tudo que você está passando, coloca aqui diante de Deus. A gente vai estar orando nesse momento, apresentando diante de Deus. Vamos orar também, peço a você a oração pela nossa bolsa apostólica, né? Nós como igreja, nós temos responsabilidades financeiras, temos responsabilidade de pagamentos como igreja, como água, como luz, como aluguel, e a sua oferta e o seu dízimo são extremamente importantes para isso, porque a concretização da fé é a concretização do sonho, da casa do Senhor erguida, da casa do Senhor de pé, e a igreja correspondendo a todo esse amor, a todo esse carinho, adorando ao Senhor, a igreja ajudando o próximo, a igreja sendo igreja a cada dia. E muito obrigado pelo seu dízimo, pela sua oferta. Se você ainda não conseguiu ofertar, se você ainda não conseguiu dizimar, o Senhor é contigo. Deus vai abrir as portas, sim. E se você quer ajudar a nossa casa, a nossa igreja, então, os dados bancários da nossa igreja, certamente eles estão aí lançados, o nosso CNPJ, a nossa chave Pix. E com a quantia que você puder. Mas eu só posso com R$1. Seja abençoado o seu R$1. Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. É o mesmo Deus, capaz de transformar do nada, fazer tudo. E eu te agradeço por isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer? Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e oramos nessa noite.
Muito obrigado pelo teu agir, muito obrigado pelo teu espírito, muito obrigado pela tua graça sendo derramada nas nossas vidas. Muito obrigado porque tu és o Deus que supre as necessidades em glória. Obrigado porque tu és o Deus que levanta, tu és o Deus que nos sacode, tu és o Deus que nos acorda, tu és o Deus que fala, eu tô aqui, confia em mim, amém, eu vou agir na tua vida. Tu és o Deus que vai quebrando o vaso e vai fazendo um novo, Senhor, para o propósito pelo qual ele foi criado. Amém. Muito obrigado, Espírito Santo, porque tu és Deus. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor pela tua igreja e por amém, cada um de nós. Pai, colocamos agora diante de Ti todas as pessoas que se encontram aflitas, todas as pessoas que se encontram, Senhor, oprimidas, todas as pessoas que precisam agora de um socorro. Senhor, colocamos diante de Ti, vai em socorro dessas vidas agora em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti as pessoas enfermas, colocamos diante de Ti as pessoas que se encontram enfermas na alma, Senhor. Tem misericórdia, Deus. Colocamos diante de Ti as pessoas enfermas no seu corpo. Tem misericórdia, Pai. Vai atuando em nome de Jesus. Nós colocamos diante de Ti a Vera e a Silvana em oração. Colocamos as Tuas filhas diante de Ti. Pai, eu não sei o que está havendo, mas Tu sabes de todas as coisas. Toma conta das Tuas filhas. Toma conta da casa das Tuas filhas. Colocamos diante de Ti toda a família Nova Jerusalém da Taquara. Toma conta dos Teus servos em nome de Jesus. Visita agora os lares, Espírito Santo. Visita agora as vidas. Visita os departamentos. Visita a Bolsa Apostólica da nossa igreja, visita a Bolsa Apostólica lá da nossa casa, vai fazendo um milagre agora, vai agindo, Senhor, em nome de Jesus. Visita agora cada irmão, o coração de cada irmão, o coração de cada irmã, vai visitando, vai falando, visita as crianças nesse momento, visita todos os departamentos nessa hora. Muito obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás aqui. Visita a nossa casa, Deus, visita cada cômodo da nossa casa, Deus, vai visitando agora o nosso lar, vai visitando os nossos familiares, Senhor, amém, vai visitando as nossas vidas, os nossos trabalhos, vai visitando, vai falando, amém, Deus, em nome de Jesus, vai agindo, vai quebrando as barreiras, Senhor, vai despedaçando os ferrolhos. Tu vai à frente de todas as coisas, Tu és o Deus, Tu toma a frente de todas as coisas. Amém. Nós Te louvamos e já Te agradecemos pelo Teu agir. Muito obrigado, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, ser com o culto de domingo, ser com a escola bíblica dominical, ser com o culto de sábado, com a ministração de sábado, Senhor, com a consagração. Nós Te agradecemos e Te louvamos, e que Teus servos tenham um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agradeço o carinho de cada um que esteve conosco até agora. O pastor pediu para avisar que nesse sábado, às 9h30 da manhã, tem consagração. Consagração sábado, às 9h30 da manhã, primeiro sábado do mês de abril. Então esteja lá na nossa igreja e que Deus abençoe você fortemente. Domingo, escola bíblica dominical, depois culto de louvor e adoração. E que Deus abençoe a sua vida. E não se esqueça, somos família, somos igreja. Amém. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade. Amém.